A paz do Senhor, preciosas, bem-vindas ao nosso canal Lagoinha Cash. Eu sou Gisele, Eu sou a Esther. juntas estamos aqui para apresentar o terceiro episódio da série Maternidade Real, segunda edição. Não deixe de se inscrever no nosso canal, Curtir e compartilhar. também deixar o seu comentário e dicas de novas séries, novos temas, para nós estarmos aqui compartilhando e abençoando vidas. Não é, Esther? É isso aí. E aí, Esther, como que você está hoje? Tô bem, graças a Deus, bem. Com Jesus sempre bem, né? Glória a Deus. Esther, antes de apresentar as nossas convidadas maravilhosas, fala um pouquinho como foi esse ano, porque nós estamos, né, completamos um ano Verdade. já gravando aqui, e o nosso primeiro foi realmente sobre isso, maternidade real. E quem ainda não assistiu o testemunho da maternidade real da Esther, você pode ir lá, descer, rolar bastante, tá lá Verdade. as primeiras gravações, e aí você vai conhecer a experiência maravilhosa da Esther. Mas, Esther, como mãe, você teve uma bênção esse ano. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Esse ano foi, eu posso dizer que é um ano de bastante novidade, né? Na minha casa, na minha família. Meu filhão, que com certeza vai estar assistindo, a mãe te ama. E ele é uma bênção, né? O Augusto está cada vez mais crescendo no trabalho dele, e eu creio que futuramente no ministério dele, porque isso eu não abro mão, Amém. como mãe, né? E o meu filho é uma bênção. Agora o Augusto está lá em São Paulo, trabalhando, né? No serviço que ele ama, e só Qual é a conquista. profissão dele? Conta aí pra nós. Policial, policial. E para alegria da mãe, e É verdade. preocupação Pra também. não, para alegria da mãe, preocupação muito mais, né, porque a gente pensa, assim, uma outra profissão para o filho, aí o filho decide ser policial e Mas aí mas já tem tudo a ver, né? Maternidade real. Você é. constrói, às vezes, uma coisa e Aham, tu tem acontece uma outra, porque ideia Deus tem e outro é propósito. verdade, e é totalmente diferente. Mas ele é uma bênção, um menino muito de Deus, sabe, um menino muito centrado, a minha nora também, uma menina muito centrada, uma filha que eu tenho como filha, né, na realidade, né. Sim. É uma menina que veio para agregar muito a vida do Augusto, eu sempre falo, que veio para acrescentar na vida do Augusto, e os 2 estão construindo um futuro muito bonito, sabe, um futuro muito bonito. E eu espero muito em breve, Ai, ai, não ai, muito breve, um pouquinho mais distante, né, quem sabe quem sabe já. ser avó, não Ah, sei, vamos esperar. amém, já fica a dica aí, né, Augusto. Mas agora, então, vamos aqui apresentar nossas queridas, maravilhosas. Ai, gente, eu amo vocês, Ah, de coração, assim. Né, a gente teve o privilégio de congregar junto com vocês, né, por um período, e, assim, vocês são incríveis de coração, assim. Deus. São É. um exemplo para nós, né. Eu mesmo via no início, né, eu era muito travada para as coisas, assim, aí eu via a Tati, me espelhei demais a Tati, assim, falei: "Meu Deus, eu quero ser assim, igual a ela é muito meiga, ela é muito amável, né, muito dedicada na obra de Certeza. Deus", e isso é exemplo, assim, para muitas mulheres, Verdade. né. Para quem está assistindo já, né, tem a mesma ideia que eu, já deixa seu comentário ali: "Amém, é verdade". Não, mas se apresentem, meninas, se apresentem melhor. Bom, meu nome é Ângela, sou a mãe da Hannah. A Hannah tá com 21 anos, né, já tá uma moça, já mora, sozinha, já, assim, quase independente, né, Quase. quase independente. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês, né, conhecer esse trabalho tão lindo, né, de levar o evangelho através desse canal aqui, que é tremendo, né. Deus deu essa estratégia para vocês aí, e continue nessa linha aí que já tá dando certo. Amém, glória a E Deus. é um prazer estar aqui com vocês. Amém, o prazer é todo nosso. É um presente, né, de Deus estar aqui. E também, né, admiro muito vocês. E a Gi, a gente trabalhou rapidinho, né, ali pela sede, mas sendo integrada, a gente está sempre perto. Assim como ela disse que queria ser parecida comigo, eu quero cozinhar parecido com ela, porque eu não sou boa na cozinha, né. A irmã Ângela também é uma amigona que o Senhor Jesus nos deu de presente, né. E a irmã Esther, eu me lembro, né, ela chegando lá na sede para fazer Escola de Servos, É Mulheres verdade. Pregadora, e ela era bem mais tímida. É. Bom, eu sou Tatiane Schmitz, né, esposa do pastor William Schmitz e mãe da Sara Schmitz. A minha menina tem
8 anos de idade, é um grande presente do Senhor Jesus, porque eu era estéril, então é a é a minha herança maior que Deus nos deu, né. Sim, daqui a pouco vai contar melhor Assim. parte desse testemunho maravilhoso. Nós sempre começamos, meninas, falando ali da surpresa, né, do gerar, como vocês descobriram a gestação, aquela emoção toda, né? Vamos começar por aqui e aí depois a gente vai entrando em outros assuntos. Mas começando com a Ângela, você lembra, Ângela, como foi? Sim, lembro sim. Assim, quando eu soube que eu estava grávida, na realidade não tinha planos, né, não tinha planos, era sempre foi um plano sempre do meu marido, né, ele tinha essa vontade maior de ser pai, e isso Deus teve que trabalhar em mim, tá. Não durante a gestação, mas teve que trabalhar em mim após a gestação. Então foi um processo muito longo, né, de cara, sim, eu me assustei um pouco, Que idade você tinha? tinha 26 anos. E, na realidade, eu casei, assim, mas eu não pensava em ter filhos, Uhum. né. Então foi disso que Deus foi me mudando, me transformando, né, mudando a minha percepção da maternidade, colocando um amor, né, que eu não tinha durante a gestação, claro, não que eu nunca, Não tinha assim, rejeição. pensava, na verdade, no futuro ser mãe, mas naquele momento não. Uhum. Então foi todo um processo que aí iria acho que um tempinho para falar. Mas, um presente do Senhor, né, um presente de Deus, a Hannah na minha vida, sim, ela é uma menina, assim, incrível, e a gente vai falar de desafios, né, Vai. desafios, Aham. e Agora você está passando é outra etapa na desafio, maternidade, porque né? eu disse: "Quem disse que é fácil criar filhos?", né, que filho nunca vai dar trabalho, talvez não dê, mas preocupação vai ter. Uhum. Não tem como E não. sempre, é para toda a vida. É, Sempre, principalmente quando casa, né. Aí são 2 sempre. preocupação, porque já não é mais com o filho, é com o filho, com a nora e com os Com os netos que netos, virão. eu imagino, assim, eu oro muito para isso, né, oro já para as minhas próximas gerações, né. A gente aprendeu muito essa a parte de orar pelos filhos, de orar pelas gerações, pela família, né, do genro, da nora, mesmo sem ainda conhecer, né. Mas são princípios que a gente aprendeu, né, durante aí os cursos da estrutura familiar. Uhum. Eu sou líder também da estrutura familiar na de Floripa. Então a gente vem sendo ensinado, né, para ensinar outras pessoas também esse princípio, né. Sim. E você, Tati, como foi? Bom, Aí já conta parte do testemunho, porque e não tem como. não tem como dizer É, não dizer. nós ficamos mais de 10 anos casada, então ali com 28 veio aquele sentimento: "Agora eu vou ser mãe, porque se eu não for mãe". Então nós conquistamos tudo: casa, carro, emprego, uma vida totalmente estável. Só faltava o filho para completar a nossa família, né, porque enquanto a gente não tem filho, nós somos casais, né. É. Mas quando É, o filho vem, a gente se torna uma família completa, que são os planos do Senhor. Então, aqueles exames de farmácia eu fazia de olho fechado, né, todo mês era aquela expectativa: "Agora eu vou engravidar". Porém, eu recebi uma profecia que o meu filho não viria no meu tempo, mas no tempo do Senhor. E quando nós tínhamos 30 anos, nós perdemos tudo que nós tínhamos adquirido, e com 36, após um círculo de oração, a pastora Odete falou assim: "Mãe, a mulher, você tem que parar de falar para o Senhor que está tudo tranquilo, porque não está. Tu anseia por esse desejo, então tens que ser sincera diante da presença do Senhor". E realmente eu pensava que eu iria incomodar o Senhor e dizer assim: "Senhor, eu quero meu filho que tu me prometeu". Não me achava digna para isso, porque neste tempo eu ainda não tinha uma intimidade tão profunda de entender que ele era meu pai, que ele era o meu melhor amigo. E então eu posso pedir, para ele eu posso pedir tudo. E fui para casa, no outro dia eu fui para o posto de saúde, estava fazendo os exames de rotina, e saí do posto de saúde e falei assim: "Senhor, eu não quero que o médico diga que eu estou grávida, eu quero que tu me fale que eu esteja grávida". E naquele mesmo momento eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim: "Entra nessa farmácia e compra o exame de farmácia". Então, eu obedeci, era finalzinho de tarde, fiz
exame e naquele foi a primeira vez que deu o resultado positivo. Não contei para o William, chorei o resto da noite, ele chegou tarde em casa da igreja. No outro dia acordei, disse que eu tinha que fazer um exame urgente, que eu tinha que arrumar dinheiro, porque esse exame era de um dia para o outro. Não contei para ele. E aí fiz o exame na farmácia, no laboratório certinho, e aí deu realmente positivo. E naquela quarta-feira foi a quarta-feira mais feliz da minha vida. E aí no final eu queria falar para ele, mas estava cansada demais. A Gi morava ainda lá na Aham. sede, né. Tive o Aí eu olhei privilégio de para estar ele, pertinho. ele assim: "Então vamos dar uma volta". Ele assim: "Ah, então pega que eu vou te contar o que aconteceu". E aí eu falei para ele, estava grávida. A Gi e o pastor Danielson foram Aham. os primeiros casais de amigo, irmãos em Cristo a saber, e a gente saiu para comemorar e fazer o quê? Comer. Sorvete, tomar sorvete. Tomar sorvete. E aí começou uma nova fase das nossas vidas, Que legal. né. E a maternidade, sempre foi um anseio do meu coração. E entender que, no meu corpo físico e as coisas não acontecem dentro da minha vontade e do meu tempo, e sim no tempo do Senhor. E compreender isso é tu realmente viver dia após dia da dependência dele. Então, a maternidade que todo mundo, vivia, aos meus olhos todo mundo fica grávida e tem filho quando quer e eu não, por quê? Uhum. Mas o Senhor Jesus trabalhou isso e me deu, né, esse lindo presente com 36 anos. Mas É. tu falando ali da questão que tu começou, tu falou que tu era estéril, ou não? Eu fiquei mais de 8 anos sem me cuidar com nada. Tá, mas, no sentido quando tu falou, tu era, porque tu não cuidava ou porque pela medicina mesmo tu não Já podia ter tinha o já tinha um diagnóstico? diagnóstico Sim, de que tu não podia ter filhos? isso. A princípio, eu tinha alguns problemas no útero, mas eu estava ainda investigando. Sim. Quando eu recebi a profecia que não era para mim me preocupar com meu filho que viria não no meu tempo e sim no tempo do Senhor, e aí depois eu vim entender, né, porque no meu tempo minha filha viria quando estava tudo estável financeiramente, porém nós perdemos tudo. Uhum. Então se o meu filho viesse no meu tempo, eu ia sofrer o dobro do que eu sofri, eu e o meu esposo, porque realmente a gente perdeu casa, empresa, carro, tudo. Então veio no tempo do Senhor. Né. Então, sobre o diagnóstico, eu estava no processo. Alguns médicos detectavam que eu teria que fazer alguns exames mais profundos, só que aí, o sistema do SUS é bem lento, né. Sim, sim. Mas Mas mais eles de te 8 anos, não me cuidava com nada, né, sim, e realmente não me engravidava. havia uma desconfiança por parte dos médicos, né, Por se parte dos médicos, era 70% que havia um problema. sim. Mas se eu te falar assim, foi diagnosticado tal problema, isso não chegou a ser concluído, porque daí eu engravidei, né. Não, eu faço a pergunta por conta, assim, de que eu acredito que tem muitas mulheres, que passam por essa questão da esterilidade, né, eu sou uma delas, e quando tu fala assim e há uma promessa também de Deus, sabe, eu acho que por mais que eu seja mãe, eu já, tive essa vamos dizer assim, eu saciei essa questão de ser mãe, né, mas o meu pai tem meu esposo tem um desejo muito grande de ser pai, e eu desejo ser mãe novamente, por conta do meu esposo, sabe, de ele ser pai novamente. Mas há uma questão já, diagnosticada pelo médico, pela esterilidade, né. Mas também é uma promessa de Deus, sobre o meu ventre novamente gerar Já, filhos. Então, enquanto tu falava, né, da esterilidade, Já realmente, reacende a esperança no já, coração. sabe, a ideia, assim, quem sabe o ano que vem, não sei, eu esteja aqui Ela esperando contando o neto e vem o filho. vai ser o neto filho. contando a novidade. "Ah, não, no podcast passado eu falei que eu talvez queria um neto, mas agora eu tenho Ah, olha foi só, gerado um filho". glória a Quem Deus. sabe nesse E período Deus aqui já atende. É que a gente então olhando para a palavra do Senhor, quantas mulheres isso, estéreis o Senhor tornou, isso. né, mãe de filhos, e a gente começa lá por E Sara, né, e quantas estão assistindo também nessa ânsia de de ser gerar. mãe e passam por esse problema da esterilidade mesmo, sabe. Sim. E saber que tem um Deus, sabe, além há um diagnóstico médico, mas acima disso há um Deus que formou, que é aquilo que o Senhor disse para Jeremias: "Antes que tu te formar eu já te conhecia, Né. então
tudo está debaixo do propósito de Deus, da vontade de Deus, sabe? E não há nada que Deus não queira, que impeça de Deus fazer. Então, se você tem esse anseio também de ser mãe, e como a Tati, né, descansou no Senhor, porque o Senhor, ela estava debaixo de uma promessa, e quando a gente está debaixo de uma promessa é descansar. E o mais bacana de tudo isso é a palavra pai. E como pai, qualquer pai quer o bem do seu filho. A gente não tem um Deus lá que está no seu trono, um Deus só pensando, ai, você tem que ser assim, não. É um Deus que cuida dos pequenos detalhes, né? Das E é mínimas coisas. interessante, Esther, porque a gente fala muito no tempo de Deus. E parece que, meu Deus, no tempo de Deus, Deus faz de mim o que eu quero, é só na hora que Deus quer. Não, é porque realmente o pai sabe a hora de dar Sim, o Verdade. que o filho precisa, não é verdade? precisa. Nossos filhos são pequenos, nós não vamos dar coisas de adultos. Então, da mesma forma, Deus, como pai, ele nos dá as coisas no momento oportuno, né? Isso é É. bom entender E o esse amor lado do também. pai, na verdade, quando a Sara nasceu, houve um divisor de águas, né, na minha vida emocional, porque ela veio e me completou de uma certa forma, de um amor tão grande, que eu disse: "Como assim? Eu daria a vida por ela de forma tranquila". E e o Senhor e aí eu tive algumas experiências com ela, né, de ela vir a ser internada ali com uns 3 meses de idade, por uma semana no infantil, e naquela semana o Senhor me constrangiu com o amor dele, e me constrangiu de qual forma? Eu fazia de tudo para cuidar dela, né, não dormia, não comia, enfim, o que qualquer mãe faz, né. E eu pensei assim: "Nossa, se eu amo essa menina dessa forma, então o amor do Senhor comigo". E no último dia de ela ganhar alta no infantil, realmente não foi diagnosticado doença alguma. Aconteceu um episódio que eu fui orar pelo enfermeiro, e depois que eu orei pelo enfermeiro, eu recebi alta, e aí eu fui para o Senhor e disse: "Senhor, me deixasse uma semana no hospital com a minha filha por causa daquele homem que queria oração". Aí o Senhor falou assim: "Ele é meu filho". Mas o Senhor me levou para o hospital para falar ao meu coração que ele não dividia o trono dele no meu coração com o da minha Sim. filha. E que eu jamais poderia amar a minha filha mais do que eu amava Uhum. ele. E aí, o Senhor foi muito claro ao meu coração que ele me deu, mas que ele tira, que a Sara é um presente dele para minha vida, mas ela é dele. E aí, essa maternidade que a gente idealiza, que a gente Idolatra, constrói, já né? começa a ser desconstruída Logo no ali, né, início. no início. É aquela coisa de idolatrar, né? Que quando passa da mãe para a idolatria, né? É o Sim. perigo de quando eu abdico das coisas de Deus para idolatrar aquela criança. Quando eu deixo de fazer muitas coisas para Deus por conta da maternidade, né? Eu acho que as duas coisas elas têm que estar conciliadas, né? Deus e mãe. É que há hierarquias que o Senhor constituiu na nossa vida cristã, que não tem como a gente pular. Porque quando a gente quebra alguns paradigmas dessas hierarquia, vai falhar na estrutura. Então, a estrutura é primeiro Deus, Sim. depois é o esposo. Então, e depois o filho. O filho não pode estar em cima do esposo, como o filho não pode estar acima de Deus. E nenhuma dessas ordens podem estar invertida. A partir do momento nós, que somos mulheres, e Provérbios 31 fala que a gente edifica a casa, quando Deus fala, não fala que é o homem, ele é o sacerdote, ele é a cabeça. Mas se a gente inverter, né, essa ordem, a gente vai começar a construir divisões na nossa família que não foi planejada por Deus. Então, a Sara veio como um divisor de água nesse sentido, né. Uhum. Eu pensava que eu amava demais o meu Senhor, mas depois que ela veio eu vi que o meu amor era muito pequeno por ele, que eu precisava amar muito mais ele, porque é ele que me dá ela, é É o ele que Isaac. constrói e cuida da minha É, família, eu dependo dele para tudo, né. é o Isaac ali, né? Vamos ver, Abraão. Será que tu ama eu mesmo? De fato, É, ou tu ama o teu vamos filho? sacrificar, Vamos ver então. quem é que tu amas aqui, se é eu ou se é o teu filho. Então, sacrifica aí, só para eu testar mesmo. É que, na realidade, Deus sabia. Deus só queria que Abraão entendesse a fidelidade. Não, é entre o Senhor e meu filho é o Senhor. Exatamente. Ângela, e você tem um testemunho muito lindo com a Hannah também, Tem. né? Conta um Então, pouquinho do testemunho que você teve com ela. então, quando eu falei ali que, eu não tinha esse desejo da maternidade, então Deus pensou assim: "Então deixa comigo, eu vou ensinar essa mulher
amar a maternidade, né, amar realmente. Eu vou ensinar, porque é tão lindo, porque a gente tem um Deus perfeito ensinando mães imperfeitas, né. Eh, o medo é algo que acho que aflige toda mãe, Todas. né, todas de primeira viagem principalmente, né. Como vai ser? Como é que vai ser? Será realmente que eu vou Traz muitas muita inseguranças e insegurança. dependência de Deus Isso. aí, na verdade. E algumas expectativas também, né, que a gente pensa: "Ai meu Deus, será que vou conseguir ou será que meu filho vai ser perfeito?". Então, quando a Hannah nasceu, a princípio estava tudo certo, né, quando a gente foi levar ela à primeira consulta, só que quando nós fomos, levá-la na segunda consulta, a pediatra já identificou algo errado, né. E aí já passou para encaminhou ela para um ortopedista, né, e a gente não sabia o que que tinha. Fomos para o ortopedista e lá fizemos raio-x, tivemos que fazer a tomografia computadorizada, e a Hannah nasceu com o quadril esquerdo deslocado, né, na 12ª semana de gestação, o encaixe ali, ele tem que acontecer, né, no quadril. E ela nasceu com uma displasia congênita. Então, teve que fazer 2 cirurgias, né, na virilha, ela tinha 6 mesinhos de idade, e eu não esperava isso. Então ali que começou o processo, né, de eu aprender a ser mãe. E foi, assim, sofrido, porque, como eu falei, a gente cria expectativas, né, principalmente mãe de menina, quer colocar um vestidinho, quer arrumar, né, quer deixar ela com frufruzinho, e isso não aconteceu. A Hannah, ela foi caminhar apenas com 2 anos de idade, ela não passou pelo aquele processo de engatinhar, ela teve que usar um gesso, não podia usar roupa, tinha que não podia usar fralda, eu tinha que acordar em 1 hora durante a noite para botar uma fralda de pano, porque o gesso ficou grande, ela foi para 12, 13 quilos, e ela amamentava, eu amamentava e ela teve que dormir comigo naquele processo ali, né. E não foi muito fácil, né, e foi ali que eu fui para 46, 47 quilos, não comia também, né, só chorava, às vezes orava, porque eu também estava sozinha, meus pais não moravam aqui, a gente não tinha ninguém. E passou, graças a Deus passou. Foi um momento difícil, a Hannah tem ainda alguma restrição, assim, para correr, fazer algumas coisas, Uhum. né, mas nada assim que afete, né. No ortopedista a gente chegou aí agora e ele falou: "Olha, ela teria que fazer uma cirurgia, mas a cirurgia seria muito sofrido para ela", né. E ali eu e meu esposo começamos a orar e aprender a orar sobre a vida dela, ministrar sobre ela, assim, sobre a saúde dela, e o que a gente tem feito desde então que a gente teve esse diagnóstico, né. Aí, enfim, graças a Deus, assim, a gente declara que ela tá bem, né, que ela tá curada, que Deus pode todas as coisas, né. Mas foi um momento muito difícil que ali Deus, assim, teve que me quebrar e me moer e dizer assim: "Agora tu vai ser a mãe que eu desejo que você seja", né. A gente sabe que não é fácil, somos imperfeitas, nós vamos errar, sabe, nós vamos acertar, mas o mais importante, assim, que a gente tem a palavra do Senhor, né, a palavra que nos guia, que nos fala que exatamente o que que nós devemos fazer, que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, né. Então por isso que eu digo, um Deus tão perfeito e fiel ensina mães imperfeitas, né. E eu achei demais esse tema, mãe real, nós somos mães reais, Sim. que vamos chorar, vamos nos preocupar, né, que nós vamos ter que encontrar o local de oração secreto, né. E essa semana eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora e ela falava, e me tocou muito, assim, no meu coração.
que às vezes as mães têm que encontrar o banheiro para orar, porque é o local que ela vai ter tempo e é aquele momento que ela vai, né, ir no banheiro e ela vai ter aquele momento de oração com Deus, porque, né, às vezes a Desde que maternidade acorda. deixa a vida da gente uma loucura, de cabeça para baixo, né, que a gente acorda despenteada e vai dormir despenteada, é real, né, nós somos reais, graças a Deus, né, por isso. Mas eu louvo, assim, pelo esse período que a gente viveu. Sim, Porque às vezes a gente tem a tendência: "Ah, por que, Senhor, que eu passei isso? Por que, Senhor, né, que eu tive que passar por aquilo?". Naquele momento, sim, eu sofri, porque era a minha menininha, ela que ela tinha que passar por aquele processo, né. Mas glórias a Deus por isso. Glórias a Deus pelos processos que nos faz entender que realmente é essa vontade, porque maternidade é propósito. sim. É um propósito lindo, é um dom de Deus, né, e que eu, assim, pensava: "Eu não tenho dom para ser mãe, Imagina então se eu não quero tivesse, ser mãe", né. né, então eu vou te ensinar como ser mãe, que é ser uma mãe segundo o coração de Deus. E quando nós mães somos guiadas pelo Espírito Santo, fica mais fácil. Quando não somos, fica mais difícil, E nós falando aqui do tema, né. como você já comentou, maternidade real. Aí eu gosto sempre de enfatizar, né, que há 2 realidades dentro dessa palavra, a real de realeza, então nós somos a rainha do lar, né, nós temos um reino que é a nossa casa, Verdade. e os nossos filhos são os príncipes e as princesas. Porém, a realidade, né, do dia a dia, que Da é realeza. como ela já disse aqui, né, é muitas vezes o choro, o desespero, é não saber o que fazer, tudo mais. Essa é a realidade. Cada uma de nós temos a nossa, como vocês contaram a experiência de vocês, né, nós temos várias mães que contaram a sua experiência e cada uma é diferente da outra. Em algum momento parece idêntico, né, mas sempre há um diferencial em cada situação. E trazendo aqui a ideia de príncipes, né, nós como rainha, realeza, e é muito importante a gente fixar também, porque hoje se fala: "Ah, meu filho é um príncipe, minha filha é uma princesa", mas apenas na questão de status, de beleza, de mimo mesmo, né, "Ah, eles podem tudo, eles são os queridinhos, porque eles são os príncipes e as princesas", mas perante a palavra há um outro contexto, né, tanto que todos os príncipes da época, eles também eram o quê? Eles eram guerreiros, eles eram treinados para a guerra, treinados para governar. E esse é o real sentido. Nossos filhos são príncipes e princesas, herdeiros de um reino real. Glória Não a é? Deus por isso. Não só herdeiros da nossa herança, quem É. tem, glória a Deus, É. uma herança para deixar para os filhos, mas eles são herdeiros de um reino real. E aí tá o maior desafio, né, para todas nós, é inserir esse reino, o reino de Deus na No vida deles, coração né, o deles. coração deles. E entender que, né, fazer eles entenderem que eles são herdeiros de um reino maior, né, um reino real, que é o reino do Senhor. E vocês trabalham, né, com famílias. E vocês têm aprendido muito, né, tanto para si como a auxiliar outras famílias, né. E como nasceu, esse chamado para você, Ângela? O chamado à Para trabalhar estrutura com familiar. famílias. Nossa, meu Deus, já faz uns anos já. Eh, então, as pessoas às vezes perguntam: "Qual é o meu propósito?". Qual o teu Qual é o meu propósito? propósito, né? E a gente, né, meu esposo, né, trabalhamos, sempre juntos, na verdade. Ele sempre gostou do ministério de louvor, né, mas eu sempre fiquei mais cuidando ali dos jovens, aí passamos a cuidar dos jovens, enfim. E um dia, Deus, usou alguém para dizer: "Olha, vocês vão receber agora o ministério de cura". E na minha cabeça, cura, então eu vou colocar a mão sobre aquela pessoa, vou curar, a pessoa vai ficar curada, né. Claro que isso Deus deixou isso para nós, né, essa autoridade de a gente orar e ter fé e orar sobre aquela pessoa e ela ser curada, por que não, né? E eu não entendia. Aí, anos depois eu fui entender realmente, o que que era esse ministério, né, de cura, esse dom que Deus havia dado a nós, né, essa habilidade. E claro que, assim, quando Deus te dá um dom e uma habilidade, um chamado, você também tem que ir atrás de conhecimento, Sim, né. Mas primeiro nós precisávamos ser curados, né. Então primeiro nós fomos aprender.
E quando Deus começou a curar nos nosso relacionamento, né, desde a infância, porque quando a gente casa, a gente traz as heranças, as bagagens, ou mesmo quando você aceita Jesus, você não fica pronto, você não fica curado na hora, né? Deus te deu o dom da salvação, mas você vem com algumas bagagens que você tem que deixar, né? E a gente vem se curando, vem aprendendo. Então, para você curar alguém, você precisa ser curado primeiro. Então, eu não tenho como ajudar alguém se eu não. Eu preciso ser ajudada primeiro. Eu tenho que ter minha experiência de cura para poder ajudar outras pessoas. E aí a gente começou a fazer, né, os cursos da estrutura familiar e fomos, e foi. Que aí começou e não paramos mais, né? Faz 15 anos que a gente está nesse trabalho tão lindo, né? É um trabalho árduo? Claro que é. Como qualquer outro trabalho, né, de pastorado, qualquer outro trabalho de liderança, né? Mas estrutura familiar é a estrutura, é construir, ajudar as pessoas a construir sua casa na rocha, né, e não na areia, né? E mexe também com as nossas estruturas e mexe com a estrutura das pessoas, porque Deus ele mexe primeiro para arrumar a casa, né? Vem fazer a reforma. E a gente é muito feliz nesse ministério. É árduo, mas eu digo você para vocês, para mim não tem coisa melhor, que trabalhar com pessoas, com famílias, sabe, tu vê testemunhos, famílias restauradas, filhos restaurados, não tem preço. E é lindo. Ai, deixa eu parar de falar. Já Seca tá as de falar. lágrimas. Na verdade, Ai, eu sempre amei cuidar de pessoas, né? Mas isso que a irmã Ângela falou, que o processo do Senhor sempre vem para nos curar. E o lindo que quando ele realmente nos cura, ele ressignifica as nossas dores. é, Aonde mais ele nos usa para cuidar foi aonde mais ele nos curou. chocado. Então, quando a gente realmente recebe essa cura que vem do Senhor, ele renova e nos prepara para cuidar de outras pessoas que há um tempo atrás nós estaríamos nos mesmos caminhos, né? E eu sempre falo que não há cargo, não há dinheiro, não há status maior e melhor de que quando tu senta na frente de um casal e que fala para ti: "Então, a partir de hoje nós vamos nos separar". E aí nós oramos, e aí nós conversamos, e aí a gente pede mais um tempo, espera mais um pouquinho, vamos fazer uma Mais semana uma de chance. tá, tu só vai tomar essa decisão depois que tu fizer a mulher única e ele o homem máximo, ou se não depois casados para sempre, ou, né, estratégia que o próprio Espírito Santo nos dá para direcionar essas pessoas. Aí quando tu vê aquele casal restaurado, que ninguém na igreja sonha que eles estavam passando por aquele processo, aí realmente é algo que só a alma entende, porque é uma alegria dos céus Demais. que nada se compara. Talvez se compara com o nascimento dos nossos filhos, que É, é uma alegria misturada com dor, né, que tu vê ali a uma dor de um mistura. casal, a dor de uma família que está pronta a ser destruída, e aí a gente se compara na hora da nossa gestação, né, a contração dói de tal forma que dizem que a gente nunca mais esquece. A gente esquece sim, porque quando a gente vê aquela vida surgir, quando tu pega o teu filho e aí, mães, vou te contar uma verdade. Todo mundo me dizia que mãe não acha filho feio. Mentira. Ai, ai, ai. Acho. Acha sim. Minha filha é linda, mas mãe acha filho feio sim. Então, esse processo de cura de almas, de casais, de vida, né, de pegar uns jovens que tá com vontade de morrer, e aí tu vê o Espírito Santo trabalhar nessa vida e te usa nesse processo, porque não somos nós, mas a palavra do Senhor, é é algo, não tem algo mais que beneficie a nossa vida nessa terra Uhum. quando isso acontece. Não tem preço. Não É tem, não tem, é um valor que não dá para comparar. E é tão legal, assim, ver vocês falando no sentido, assim, é que se parar para pensar a estrutura familiar, você não deixa de ser uma mãe espiritual, né.
porque tu tem a mãe biológica da sua filha, mas também tu te torna uma mãe Muitos filhos. e espiritual, e tu tem Muitos muitos filhos tu é mãe de pessoas muito mais velhas do que Sim. você e pessoas muito mais novas do que você. E às vezes a gente não entende os processos de Deus na nossa vida, né? E tu falando ali na questão da tua maternidade, o quanto foi difícil ter isso dentro do teu coração, e quando tu vem para Cristo, a gente vem com as nossas bagagens e parar para pensar assim, o que que me levou, qual o trauma, qual foi a peça que me fez ter esse embate com a maternidade, né? Essa visão negativa, no sentido assim, eu acho que eu não estou preparada, eu acho que eu não vou ser uma mãe boa, talvez eu não seja aquilo que eu quero. O que que leva, né? Porque sempre tem, E né? tem muitas, Ângela, tem muitas. Muitas mulheres que deixam de ter esse projeto da maternidade, né? Que é real, não de realeza, agora de Imagina. realidade, É. de acordar de madrugada, de abdicar da tua vida, do teu momento com o teu esposo, porque é uma outra vida que entrou na tua vida e que agora vai te tirar bastante tempo, bastante coisas. E tu parar e pensar assim, bom, o que que me leva a ser uma mãe? O que estava lá atrás dificultando de eu entender esse projeto de Deus? Porque quando Deus constrói uma família, Ele não constrói só para ser o homem e a mulher. Não, o propósito de Deus é família mesmo, é dar o segmento da família, né? É deixar legados. Exato. É você deixar legados. Você agora se juntou com seu esposo, uma só carne, agora essa carne vai gerar filhos, que filhos gerarão filhos e filhos e filhos, É. e aqueles filhos poderão dizer: a minha avó era assim, ou a minha bisavó era assim, e que legado nós, como mãe, deixamos para os nossos filhos, né? Que legado, como mãe espiritual, tu deixa esse prazer de olhar para os filhos espiritualmente, dizer assim: foi restaurado. Porque eles procuram vocês que não tiveram coragem de procurar a mãe biológica. E de encontrar para a mãe biológica e dizer assim, ou talvez procurou a mãe biológica, contou as suas mazelas, as suas dores, e a mãe não compreendeu como a mãe espiritual compreende. Deus é bom demais, né? Nessa realidade, nessa realeza, né? Essa coisa real de mãe, né? Deus te fez ser mãe biológica para tu ter o sentimento agora de mãe espiritual. É mais espiritual. Sabe que eu estava vendo uma reportagem hoje sobre agora uma onda dessas mães dos bebês reborns, né? Isso. É bom comentar, tá muito. Eu fiquei assim, não sei explicar, estarrecida. Assim, o que leva a ponto de mulheres pegarem e fazer uma comunidade inteira. Elas têm grupos no Instagram de comprarem essas crianças, de vestirem essas crianças. Olha, eu fico pensando qual é o buraco emocional que tá essas mulheres, sabe? Não E aí nós tem. olhamos para nossa sociedade e entender que a irmã Ângela não gostaria, não é que não gostaria de ser mãe, mas que não ansiava Não por isso sei. naquele momento. Exato. Entender que a nossa geração foi criada para que nós fôssemos independentes, Exato. mulher totalmente sem depender de ninguém. Então vamos lá, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, e nada contra isso. Amo estudar, amo trabalhar, trabalho hoje fora também, além da obra integral que o meu marido está. Porém, a nossa geração cresceu para deixa a maternidade para depois. Exato. Mas se não deixar, se eu não tiver filho, Tudo bem. tranquilo, né? Eu tenho posições para me alcançar no meu trabalho, Empoderamento, né? com certeza. Feminino. O Senhor fez planos, ele tem propósito, a Propósito. maternidade real. O que que o inimigo das nossas almas sempre fez e sempre fará? É imitar os planos e os propósitos de Deus com mentiras. Esse das mães reborn é mais um projeto disso. A Tudo é de Satanás. necessidade de uma mulher querer ser mãe e preencher esse vazio com uma boneca. É Ou mais com um fácil. cachorro. Porque Sim, hoje nós temos uma população de mães De pet. de De pets pets. maiores do que mães de crianças. É. Porque criança vai dar trabalho, Sim, É. pet chora. Criança tem educação. Responsabilidades. e aí vamos lá,
O que que o mundo está nos apresentando hoje? Eu preciso ser bem-sucedida, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso é tudo eu. É, o E esse egocentrismo. ele não Egocentrismo. pode ser dividido nos relacionamentos com filho, com marido, com casa. Isso era para o passado. E novamente, Satanás vem apresentando vidas que são mentirosas e estereotipadas de uma verdade que não existe. É. Existe o quê? Eu mostrar no Instagram que eu estou muito bem, eu Uhum. faço isso, e aí quando a gente encontra aí jovens e mulheres que tudo que elas querem é ter uma família, É. é ter um esposo, É. é ter um filho, porque aquele vazio do pertencimento É. que o próprio Senhor nos fez, ele fica oco. E aí a gente começa esse buraco que você falou, "Poxa, Buraco esse buraco emocional. na alma é tão grande que eu preciso estar preenchendo com várias coisas. E a minha vida fica tão ativa que eu preciso estar ativa, Precisa estar ativa. porque o meu vazio é muito Uhum. grande. Pra E eu não preencher. pertenço a ninguém, ninguém me pertence. E isso vira um ciclo desesperador. Eu tenho uma responsabilidade comigo mesma só. Sim. É o egocentrismo, Sim, né? É que eu estando bem, Sim, tudo na realidade, a desconstrução daquilo que do isso. projeto de Deus, É. desde o princípio, né. Porque se a gente parar para pensar, assim, desde o princípio, o diabo, ele sempre tentou desconstruir o que Deus construiu. Sim. Ele desconstruiu a unidade entre Deus e o homem. A Entre o casal, desconstrói. Agora ele vem no decorrer da história da humanidade, ele desconstrói. Agora o homem passa a mudar as suas percepções de valores e a mulher também, né? Ou começa a olhar de uma outra forma. Agora ele vem desconstruindo a raça humana no sentido de que o homem passa a ter os desejos pelo próprio sexo, né, no sentido homem com Sim. homem, mulher com mulher, e vem desconstruindo isso. Aí ele viu que mesmo assim não aniquilou o projeto de Deus. Aí agora ele vem desconstruindo a família, no sentido de que casais e crianças. sim, Ele porque vem pegando exatamente a base, a estrutura da família. Ou seja, tudo bem, eu não consegui desconstruir isso daqui, então agora eu vou começar pela criança. Aí Estratégias. Deus nunca é pego de surpresa, porque Deus tem que sempre ter o seu meio. E agora ele vem desconstruindo a questão da mulher. Basicamente, nós estamos vivendo como lá no Egito, né? É, Mas Matando olha, os meninos, assim, né? Não mas olha permitindo só que os meninos interessante. nasçam. É, Porque se eu estou gerando, castração. eu Isso, posso Castração abortar, humana. isso aí, ou a minha opção realmente é não ter filhos. né? Castração humana. porque não dá seguimento. E você sabe que não, isso não é, a gente pensa que está só inserido no mundo onde, o mundo que eu digo, no mundo que as pessoas não estão inseridas dentro do mundo cristão, evangélico, né? Onde a gente está inserido, não conhecendo Jesus, né? É o mundo mesmo que que está querendo introduzir isso dentro das nossas igrejas, tá? Dentro do povo cristão. Eu sei de um exemplo que eu vou dar agora, que eu me lembrei, que da nossa congregação onde eu congregava, antes de ir para a sede, vários casais, uns 3, 4 anos atrás, eu acho, se não me engano, casais jovens. Eu perguntava: "E aí, vocês querem ter filhos?" "Não." "E aí, vocês querem ter filhos?" Então, assim, 90% elas não queriam ser mães. E como eu tive uma experiência que eu também não ansiava por essa maternidade, e como Jesus mudou isso no meu íntimo, me transformou para um propósito, eu disse: "Não, eu não aceito. A igreja neotestamentária tem que gerar filhos. Nós temos que gerar filhos." E aí eu comecei a orar. Eu disse: "Não, eu vou começar a orar para essa Gerar mulherada." herdeiros do reino. não é? Começar a engravidar e querer gerar, ser mães. E eu comecei a orar. É a questão também do feminismo, né? Sim, Que veio do os padrões empoderamento da mulher padrões conquistar. mundanos. Quanto mais a mulher conquista, ela vai vendo que ela não tem espaço para maternidade. Que São eu tenho que pessoas conquistar, eu me feridas. torno dependente, quer dizer, a mulher antigamente era muito dependente do homem, né, do E a sexo, mas gente e a agora mãe não. vem ensinando a filha que ela tem que ser independente, a Isso, filha vai passando para outra: "Não, tu tens que ser independente e não depender de homem", e isso, isso vai se passando. isso. E É a uma palavra do Agora Senhor está deixa difícil de ser padrão. daquilo que a foi padrão. retomar, Isso. na verdade, porque hoje
você pregar ou aconselhar, né? Ou, por exemplo, nós, não, eu decidi ser dona de casa e cuidar dos meus filhos. Isso. Amém. Mas É muito como? errado. Não, tá Tu errada, é muito né? escrava, né? Não, não Ser pode. quadrado. Aí nós estamos. É como se a sociedade não aceitasse essa decisão, não é? É, E traz isso para dentro da igreja, a igreja também sofre com eu isso. sofri muito. Algo que eu mais sofri quando eu vim para a obra de forma integral foi não poder trabalhar fora, porque eu sempre fui independente. Então, como assim? Só trabalhar na igreja e para a igreja, né? Eu preciso continuar conquistando, eu quero continuar fazendo minha faculdade, a minha pós, enfim. E aos meus olhos era realmente como eu estava regredindo. E o prazer de ser dona de casa foi o próprio Espírito Santo que foi trabalhando no meu coração, porque eu sentia prazer de estar na rua, de me arrumar e sair para trabalhar e voltar. É desde os meus 12 anos de idade que eu trabalhava fora, então agora como assim, né? E eu me lembro que era muito triste pedir algo simples para o William, porque eu sempre tive o meu dinheiro. Então, o que que foi? Quando eu me posicionei no sentido que eu não queria fazer mais a minha vontade, sim a vontade de Deus. E e como fala em Romanos 12, para mim experimentar a boa e perfeita vontade é a vontade dele, não vontade minha. E aí já não é mais a minha relação com o mundo, com os olhos daqueles que me vejam, com as pessoas que me cercam, com a sociedade que eu estou inserida. A minha questão agora é olhar de cima, é com o Pai. Pai, o que tu estás achando de mim? Pai, como tu queres que realmente eu seja? Pai, é como tu queres que eu me comporte? E aí o próprio Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora e vai vendo como todas essas bagagens que a gente vai trazendo na construção da sociedade que nos cerca, ela é mentirosa, ela é enganosa. E dá sim para ser dona de casa, mas dá Ah, sim para trabalhar há um fora, tempo para dá todas as sim para coisas. estudar, dá sim para ser mãe e dá sim para viver na vida abundante que o Senhor nos promete, né. E aí, Hoje eu faço tudo isso. e aí E pegando, estou muito, muito feliz mesmo. e aí pegando um gancho dela, aqui desse assunto que ela falou, sobre as mães, né? Sobre as mulheres em geral, né? Hoje as mulheres têm trocado ali essa questão de ser dona de casa, do casamento, deixando de priorizar isto que é o principal ministério nosso, né? Que Deus nos confiou para carreiras, né. E eu também tinha essa mente bem firmada, eu quero fazer minha faculdade, eu quero isso, quero aquilo, quero sou independente, é o meu dinheiro, né, logo que a gente casou também era o meu dinheiro, era o meu Não era isso, o nosso, meu era meu. aquilo, né. Então independente, tem que ser independente, não depender de homem, enfim, e a gente vem com aquilo enraizado. E a gente nasceu num lar cristão, detalhe, nascemos num lar cristão e com isso enraizado na nossa mente, né, porque de alguma forma nós fomos influenciados por algum meio, a gente se deixou levar por algum meio. E é isso que está acontecendo hoje, crianças nascendo e não sendo cuidadas, né, as Perseguição. dracmas perdidas dentro de casa, né. Então vamos trazer para os nossos dias hoje, eu não estou falando, né, só no meio ali não, somos no âmbito geral, igreja, nós igreja, que nós teríamos que estar influenciando essas gerações, a mulheres ser mães, né. Claro que nós temos que estudar e eu sempre incentivo as mulheres, os jovens têm que estudar sim, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né, não só biblicamente, mas em todas as situações, em todos os todas as áreas, mas não deixar de ser mãe, não deixar de ser dona de casa, e assim, a cultura do afeto, né, a cultura do afeto, que nós temos que introduzir dentro da nossa Aproveitando a tua fala, maternidade. Ângela, que está aqui na nossa seleção de perguntas, fala para nós o papel principal dos pais cristãos, né? E Flechas. hoje eu me lembrei, assim, eu estava olhando as perguntas assim, e me veio na mente quem? O jovem rico. Sim, Porque muitas vezes nós estamos fazendo nossos filhos como o jovem rico, escolher. implantando neles apenas a religiosidade, É, né? Porque ele chegou a ser um adulto aparentemente perfeito.
desde menino, desde criança eu faço tudo isso, né, eu sou perfeito, mas faltava uma coisa, e isso que nós pais não podemos deixar de fazer, inserir Jesus, inserir É. Cristo, inserir o amor a Deus acima de todas as coisas, inserir isso no coração dos filhos, porque às vezes eles aprendem a ser bom crente, ao bom filho de pastor, tudo certinho, mas nós esquecemos de fazer eles amarem a Cristo acima Entendeu? de todas Cristo as de fato, coisas. né? Não Sim. Cristo só da igreja, do culto que o pastor prega, mas um Cristo relacional. Um Cristo de relação mesmo, de pai e filho, né? Desse Sim. entendimento, não de um Cristo pesado, porque às vezes o adolescente, o jovem, ou a gente mesmo que cresce, né? Às vezes a gente tem uma visão muito distorcida de Deus. A gente tem um medo que não é para ter medo, né? Tem um distanciamento É, o quando é episódio ter. passado mesmo, uma das meninas falou, ela tinha ódio de orar, porque o castigo dela era oração. Tudo que ela fazia de errado, fez errado, vai Vai orar. orar. O castigo era a oração. Aí ela cresceu com ódio de orar, até Deus trabalhar no coração dela É, e ela entender a necessidade que ela tinha de orar. Né? Então, a Você gente erra em muitas é tão coisas. legal. Eu vi um menino falando um vídeo de uma criança, ele deveria ter o quê? Aquela criança deveria ter o máximo 7 anos, não de que isso. E ele falando de Deus, de um amor profundo, como se um filho falou de um pai. E ele disse assim: Eu amo demais a Deus. Que, olha só, se eu estou aqui é porque Deus quis que eu estivesse aqui. Se eu tenho isso é porque Deus quer. Então, ele falava de um Deus maravilhoso que abençoa, que dá, não de um Deus que está ali. Não, e ele falando de um amor Mas aí sobre entra o Deus. papel dos pais, não é, Ângela? Né? Porque Essa forma de ele mostrar. vê os pais, né, a figura de Deus. Nós somos Os pais reflexos, de né? amor. Reflexos, não tem jeito. Nós somos reflexos dentro da nossa casa. Então, assim, nós falarmos e fazer, tem que ser as duas coisas juntas. Eu falo e faço. Ou tem muitas, hoje a gente vê, né? Eu falo, mas não faço. Uhum. Né? Então é isso, a gente precisa. Até chegar ao ponto de não precisar falar. Exato. E aí me lembrei, sabe de quem? De Eunice Lloyd. Uma fé não fingida, que Timóteo fala, né? Eu fiquei imaginando essas duas mulheres, né? Sei lá, Paulo fala, fiquei mesma imaginando ela fé na que habita em casa. você, Habita no habitava na sua mãe coração e na de sua avó. Lloyd e Eunice. Olha, Paulo, apóstolo Paulo testemunhando sobre a vida dessas mulheres. É incrível! Oh, meu Deus, que honra! Eu fico imaginando elas ali, Timóteo, né? Jovem pastor, sei lá, com 16, 17 anos, né? E é aquela fé daquelas mulheres. O que elas viram? O que elas viveram? O que elas viram, o que elas viveram naquela época, né? Claro que eram outras épocas, mas a fé de Lloyd, fé de Eunice tem que estar dentro de nós também, né? E eu vou dizer para vocês, fácil? Não é fácil, né? Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, não é fácil, mas a gente não pode desistir. O que fala mais alto, né? As nossas cartas que vão falar mais alto, né? E eu tenho essa experiência também com a Hannah, né, muito forte, assim, tive que encontrar lugar de oração, tive que aprender a interceder, sobre a minha filha, né, sobre as minhas gerações. Até a última vez que eu ministrei sobre a vida dela, foi quando ela veio para cá nos visitar e a gente passou, a pastora Tati sabe do que é sobre uma decisão que nós tínhamos que tomar muito sério. E o ataque de Satanás foi muito forte na mente dela, né. E naquela semana eu ministrei sobre Débora, né, e aí ficou muito forte sobre Débora, que ela aconselhava, ela era juíza, ela era a mãe Israel Uhum. nas montanhas altas de Efraim. "Espera aí, montanhas altas de Efraim? Ai, glória a Deus". Então eu disse: "Hannah, você vai pisar nas montanhas altas". Eu comecei a declarar palavras sobre a vida dela, né, e ela dizia: "Mãe, eu vou desistir". Eu disse: "Não, você não vai desistir, porque tudo que nós fizemos nesta vida tem um propósito, e o único propósito é glorificar o nome do Senhor. Se eu trabalho nessa empresa para glorificar o nome do Senhor, se eu faço essa faculdade tal para glorificar o nome do Senhor, então esse é o único objetivo".
é glorificar o nome de Deus. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. E eu comecei a ministrar sobre a mente dela, falei sobre Débora, falei sobre as montanhas altas de Efraim, e veio uma palavra muito forte, sabe, pastora Gisele? Que até comentei com algumas irmãs, e eu disse assim: Deus me falava assim, os filhos das trevas estão ocupando as montanhas altas Uhum. e os filhos da luz. Mas por que que os filhos da luz não estão ocupando as montanhas altas? Porque está faltando oração, está faltando mães que oram pelos seus filhos, que intercedem, que declaram a palavra, né? E o que nós declaramos, nós somos responsáveis pelo que declaramos. E eu comecei a declarar, né? E ali eu orava, só que uma coisa, a gente precisa, nossos filhos precisam ver a gente orando. Sim. Nossos filhos precisam ver a gente servindo a Deus de coração, né? E como eu falei, falar e agir são duas coisas que precisam andar juntas. E eu digo, não é fácil. Que olhem pra gente assim, nossa, ela é uma mãe perfeita. E nós estamos longe de ser perfeitas, somos imperfeitas, reais. Que muitas vezes a gente não sabe o que dizer, o que falar. Senhor, o que que eu vou falar? Em alguns momentos vai ter o mar na nossa frente e os carros de Faraó nos perseguindo, perseguindo a nossa família, perseguindo os nossos filhos. Mas nós estamos ali lutando, batalhando, e nós vamos levantar como Débora, uma mãe Israel, Glória a Deus. né? Para ajudar. E quem nós vamos aconselhar? Aconselhar os nossos filhos a falar a verdade, não dizer, não esconder, né? E dizer que eles têm um propósito maior, que eles nasceram com um propósito, eles são flechas nas mãos do guerreiro. E essa é a nossa responsabilidade. São flechas. Para que destino nós estamos levando eles, conduzindo ou, né? Sim. Acertando que alvo nós vamos acertar, né? E ficou muito forte isso quando ela veio para cá. Assim, eu peguei essa palavra. Os filhos da luz vão ocupar os lugares onde os filhos das trevas Sim. vão ocupando. Sim, eles têm que estar lá nas tribunas, eles têm que estar lá na Assembleia Legislativa, Sim. eles têm que estar nas universidades, eles têm que estar nos hospitais, eles têm que estar nas escolas, porque eles são os filhos da luz. Para influenciar essa geração. Olha que nós estamos falando aqui sobre essas Sim. gerações, nós estamos falando aqui sobre as mulheres, né? Sobre o sistema mundano que jaz de Satanás, mas nós temos que influenciar, não deixar ser influenciadas. Sim. Mas não é fácil. Não é fácil, né? Pegando a mesma linha da irmã Ângela, o reflexo, né? Nós somos espelho dentro da nossa casa. Como que a minha filha vai ansiar por casar? Como a minha filha vai querer ter um marido? Como a minha filha vai desejar ser mãe? Quando ela olha para dentro do meu lar, dentro da nossa casa, que lá tem paz, que lá tem amor, que lá tem compreensão. Nossa, irmã Tati, então o teu lar é perfeito? De forma alguma, não há. Mas quando há problemas, a gente não deixa a nossa menina ver. Deus me deu a grande oportunidade e eu agradeço o grande presente que Ele deu, que dos 0 aos 7 anos eu consegui ficar com a Sara sem trabalhar fora, né? Só na obra do Senhor. E eu consegui construir esse relacionamento que o maior sonho dela é casar, o maior sonho dela é ser mãe de 3 filhos A Hannah também tem e esse filho. ter um marido igualzinho o pai dela, Aham. né. Teu pai é o O príncipe pai dela. dela é o príncipe dela e ela ama o pai. Então, esse primeiro relacionamento da infância, quando o pastor William bate na porta e eu digo assim: "Sara, você precisa perguntar quem é que está à porta". E aí ela diz, né: "Mãe, mas a batida do meu pai eu já conheço". E o meu coração se alegra de tal forma que eu começo a imaginar como será fácil ela construir o amor de Deus para com a vida dela. Porque se o pai dela já construiu isso no coração dela, quando ela tiver uma maturidade maior, o amor do Senhor é muito mais forte. Então essa base da família, dessa estrutura, faz crescer crianças fortes. E a palavra de Deus vem nos mostrando homens e mulheres de Deus, que ouviam a voz de Deus, que tinham relacionamento com o Senhor, porém tinham pés de barro, É, né? Foram Deus. formados de barro. Quando a gente olha para Abraão,
quando mente que Sara era sua irmã, Isaac aprende e faz a Faz a mesma mesma coisa coisa. com Rebeca. Jacó, bisneto, ele é enganador, mas ele aprendeu a mentira dentro de casa. É. Não era o mundo que o cercava, mas eram pais cristãos, homens e mulheres de Deus, que no momento vacilaram e imprimiram isso no coração. Quando eu vejo que nós somos espelho para os nossos filhos, é o que eu estou refletindo para a vida da minha filha. Ela só vai entender que a mentira é algo que o pai dela é o Satanás, que é Satanás o pai da mentira, quando ela vê que nem eu e nem meu esposo mentimos dentro de casa. E sabe aquelas mentirinha boba, Uhum. né? É, Diz que a mãe não tá, então não abre a porta. É mentira. é mentira. Então, E é pecado. e é pecado, né? Tudo quanto é mentira é pecado. Não É, tem não desvio tem. para isso, né? E é dentro do nosso lar que a gente vai construindo os corações que não pode mentir. Hoje, quando ela conta algo para a professora, né, que ela não fez e o amiguinho diz que ela fez, ela chega em casa e chora muito, porque a prof chamou ela de mentirosa e ela não Não é aceita, é mentirosa, verdade. e ela não aceita, ela sofre de acusar ela por mentir algo que ela não fez. E aí eu glorifico ao Senhor Jesus por ela poder me contar e por ela entender o quanto a verdade traz paz e a mentira traz tristeza Aflição. e aflição no coração. E sempre quando ela traz isso da escola, nós 2 oramos pela professora, para Deus abrir os olhos da professora. Então, ensinar a cosmovisão para os nossos É, filhos, a primeira base é o reflexo do que nós estamos representando. A gente vai na frente do espelho, a gente vê se o batom tá borrado, se o cabelo tá é, revirado, se tem alguma sujeira. Os nossos filhos estão olhando dessa forma para verdade. nós. Como que eu estou refletindo o amor de Cristo para a vida da minha filha? Não adianta maquiar, não adianta disfarçar. Sim. Vai refletir. E a verdade está dentro do lar. E a verdade é a verdade de Cristo, né? E a palavra é esse manual de vida, né? Glória a Deus. Que aula boa, né? Eu, Mas o, é, tô cortando. já cortou. Calma que eu vou deixar de fazer Olha, a estamos pergunta. terminando, hein? É, Não já, vem, não. não? Mas a pergunta, o que eu vou falar vai estar Aham, dentro da pergunta. dentro da pergunta Então tá bom. sobre a questão que você estava falando ali de os filhos alcançarem os lugares altos, né? Nós, como mãe, sempre profetizar Responsável. bênção para os filhos, porque às vezes tu traz um peso para o filho É, de uma coisa que o filho às vezes não está estruturado, né? Eu lembro assim que o Augusto, para chegar no processo que ele chegou, ele muitas vezes ele se desmotivou. Muitas vezes ele se sentiu incapaz. E eu disse assim para ele: "Augusto, tu é muito inteligente, filho. Tu é capaz, tu é um garoto para frente, tu é um garoto inteligente, tu não desiste, tu vai conseguir". E às vezes da frustração dele, assim, dele estudar, dele abdicar de coisas e não conseguir no primeiro momento, mas depois ele conquistar o que ele tanto almejava. Mas muitas vezes eu falava assim para ele: "Augusto, tu Deus vai te abençoar". E uma coisa que eu sempre dizia para ele: "Se tu honrares a Deus, Deus vai te honrar. É. é, Enquanto tu honrar a Deus, Deus vai te honrar". É o legado. Eles entenderem que não é só o propósito do E coração deles, e eu mas sim falava alinhar muito tudo ao isso, propósito de isso. Deus. Quando é, ele estava exato. namorando, A sabe? cruz, Quando ele estava namorando, ele foi muito questionado sobre a pureza dele, sabe? Ele foi botado em prova sobre a pureza dele. E várias vezes eu fui, tratada como, eh vou dizer uma palavra assim, como idiota, né, dizer assim: ela é muito idiota, ela é muito hã, ela é muito inocente achar que o filho dela". Se uma coisa que eu e meu filho temos é a confiança. Eu falo para ele: "Zela por isso, porque o que tu disseres para mim eu vou trazer como verdade, mas o dia que eu perder isso de ti, tu tá perdendo o bem mais precioso". E ele diz assim: "Mãe, o dia que eu tivesse de fazer qualquer coisa, tu seria a primeira pessoa a eu te contar, porque eu sempre fui aberto contigo. Tu teve papel de pai, quando falas que era o meu pai para falar, tu teve. E tu foi mãe e pai". E eu falava assim para ele: "Enquanto tu honrar o Senhor te honrará. Enquanto tu for fiel com o Senhor, na tua inocência, na tua virgindade,
o Senhor te honrará. Com certeza, O Senhor te honrará. com E ele certeza, disse: Mãe, eu farei isso no dia que eu casar com a com minha esposa. certeza. E ela de uma a minha nora é de uma maturidade, assim, sabe, e ela muito centrada, muito e eu falei: "Enquanto for", e aí é aquela pergunta, né, que podemos deixar de legado para os filhos, né. O que será que o Augusto poderá dizer amanhã para os filhos dele sobre a minha pessoa? E olha só, eu digo que uma ponte, ela demora para construir. Assim, Hercílio Luz foi construída em quantos gente, quantos anos? E essa ponte de confiança que a gente constrói com os nossos filhos leva tempo, é trabalho, leva assim, é tijolo, às vezes para construir um muro é um tijolinho de cada vez, né. E hoje as pessoas não querem mais ter esse tempo, terceirizando o cuidado dos filhos, a educação dos filhos, o tempo todo. E a gente sabe que a primeira infância, a primeira infância é primordial para a Sim, gente construir esses laços. Por acho isso que eu que estou você falando ama. do afeto, a primeira infância, tudo que ela vê, tudo que ela aprende, a personalidade, claro, os temperamentos a gente nasce, mas a personalidade, né, da criança, ela memoriza na primeira infância. Então, tudo que ela vivencia naquela primeira infância, ela leva para a vida adulta. E aí que eu falo, a gente está terceirizando os cuidados para outras pessoas, né? E outra coisa, nós não estamos deixando de fazer, de ler a palavra. Ai, não tenho tempo. Eu digo que tempo a gente faz. Deus te ensina a gerenciar o tempo, né? Mas é trabalho. Uhum, Só que o trabalho maior você vai ter lá no futuro. sim. Né, e essa ponte de confiança, ele fala isso porque você construiu uma ponte de confiança. Ele tem confiança em contar para você, ele vê Deus em você, é isso. Os nossos filhos precisam ver Deus em nós, né. Um tempo eu fiz um texto, o que minha filha falaria de mim no meu velório, né, o que Toda ela mãe falaria, gostaria de saber. entendeu, né. Claro que eu não vou Não vai só na eternidade, né. Sim. "E aí, o que que você falou?" Né, "Que você falou de mim?" Mas assim, imaginando, sim. né, então a coisa principal, minha mãe honrava meu pai, primeiro a Deus, depois meu pai, né. A minha mãe era uma mulher de oração. A minha mãe, ela lia a palavra, Sim. né. A minha mãe, ela era uma pessoa de confiança. E é esse legado. A minha mãe ensinou a palavra, me levava para a igreja, ela era exemplo, ela era uma mulher de oração, E são coisas né. dentro da nossa casa, o Anderson sempre tem o costume, ou eles estão um alterando a voz com o outro, brigando, fazendo uma coisa, ele senta: "Você vê teu pai fazendo isso com a tua mãe? Você vê tua mãe fazendo isso com teu pai? Não, então não é para fazer. Se você vê na rua, lá é diferente, aqui, né, você vai seguir outro exemplo". Ele: "Tá É, bom, tá bom, em certo". João 3 e Mas 18, é 22 diz isso: uhum, "Filhinhos, não amemos somente de palavra, mas em espírito e em verdade". E a gente tem que entender isso. sim. E a gente está caminhando Já? aqui para o finalzinho. Viu como passou rápido? Passa bem rápido. Tinha Vamos muita marcar a coisa, próxima com vocês. muita coisa para Passa muito Mas rápido. antes de encerrar, Ângela, a gente vai abrir aqui um espaço que é muito necessário para você falar do projeto. Ah, é verdade, Projeto eu estava AMA. Não pode ser aqui esquecendo. sem falar isso. Olha só como Deus transformou tanto a minha maternidade, né, que me levou a cuidar de mães, né, não só da questão da família, a estrutura familiar, né, mas eu fui inserida desde quando nasci numa família atípica, né, minha mãe era uma mãe atípica, minha irmã tinha síndrome de Down, era surda, muda, então cresci nesse lar. E eu tenho uma irmã também atípica, né, minha sobrinha com 5 anos é autista, né, e a Hannah também tá, assim, ainda não tem o diagnóstico, né, mas a gente tá é um processo, né, A Hannah mas faz medicina. faz medicina, mas ela tem algumas dificuldades, né, questão de concentração, então a gente está investigando, primeiro para ver se não é o TDAH, né, já foi diagnosticado o TAG, né, que é a transtorno de ansiedade generalizada, que eu tenho orado para isso,
Eu quero que a minha filha se livre dessas medicações, né. Eu tenho orado, pedido, porque assim, a gente sabe que os transtornos na medicina não tem cura, mas para Deus tudo é Sim. possível. A gente crê num Deus do impossível, né. Eu quero que a minha filha seja liberta. Mas vamos falar rapidinho aqui, né, eu há 4 anos eu terminei agora a psicopedagogia, né, e me interessei muito por essa questão de transtornos, e aí fui entender esse mundo, né, das mães atípicas, dos filhos atípicos. E a gente pensa muito em cuidar dos filhos, né, das crianças atípicas, eles precisam de terapia, precisam de acompanhamento, eles precisam de tudo isso, né? De tudo isso. Precisa do TO, precisa de psicóloga, né? Minha irmã vai, é um monte, é fisioterapia, é oftal, é, fonoaudióloga, enfim, né? Então ela é uma mãe, tipo, que não pode trabalhar fora, porque ela tem que estar para lá e pra lá e correndo. E minha mãe era a mesma coisa, não pôde trabalhar fora, abdicou de muitas coisas, renunciou de muitas coisas para cuidar inteiramente da minha irmã, né. Não vai dar tempo de falar da história da minha mãe, mas a minha mãe me deixou um legado enorme, gigante, de mulher, assim, exemplar, de mãe maravilhosa. E há 3 anos eu me preocupo muito com as mães, né, com a questão questões emocionais. Quem cuida dessa mãe? Uhum. Quem olha para essa mãe? É uma mãe que não é assistida. E eu: "Sim, meu Deus, tem certeza disso, Jesus?" E eu comecei a orar, né, e eu sou muito forte no meu coração de cuidar dessas mães, criar uma associação, uma roda de conversa para cuidar emocionalmente e dar essa âncora, né, esse apoio para elas. E foi confirmando, né, Deus foi direcionando todas as coisas. Então eu tenho uma associação já faz 2 meses, tá, gente, é novinha, assim, uma criança que tá nascendo, foi gerado, assim, de orações e confirmações. Nosso primeiro encontro vai ser dia 29/5, quem vai estar palestrando vai ser a Annelise, esposa do pastor Giliardi, né, e a colega dela, que é outra psicóloga, colega e mãe atípica, e vai ser ali na policlínica do Centro da Mulher, né, naquele espaço às 5 da tarde, mas já tem um link já de inscrição que já, assim, se tivermos 2, 3 vagas, não sei se tem, Uhum. né. Mas assim, siga lá no Instagram, Ama Apoiando Mães Atípicas, né, e vocês vão ver o trabalho lá que está se iniciando, sendo gerado, e eu acho que é Deus no negócio, porque, assim, a gente vai cuidar emocionalmente e espiritualmente. O inimigo não vem sutilmente com o Sim. sapatinho de algodão, né, que nem dizia meu pai: "Ah, ele vem com o sapatinho de algodão", mas nós vamos também com o sapatinho de algodão pregar o evangelho, né, e cuidar Essas dessas mães, né. mães. Então, é isso que eu queria falar, assim, né, dar Sim. esse suporte para elas. Uma mãe precisa ela precisa ser assistida, muito mais, foi comparado uma mãe atípica ao grau, assim, o tamanho do estresse que ela passa diariamente, foi comparado a um soldado em guerra. Tá? Ela Só está para sempre vocês em terem atenção. ideia do grau de estresse que vive uma mãe, de grau de tensão, de Meu Deus, medo, de demais. insegurança, sabe, depressão, ansiedade. Essa mãe não se cuida, essa mãe não consegue ir no médico, essa mãe não consegue, ela não tem dinheiro para um psicólogo, não tem nada. Mas é isso. Não quero É isso aí, siga lá o Ama, Amei, né, daí ama. que vocês vão ver lá e estão convidados aí para os próximos encontros. E se quiserem se voluntariar, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, eu tenho pessoas, tá, só tenho pessoas e as pessoas são pessoas maravilhosas, assim, que Deus está colocando nossas Glória a vidas para Deus. estar, é um projeto de Deus. Amém, é um projeto que vai crescer muito em Amém, nome de amém, amém, Jesus. eu creio. E meninas, a gente já vai deixar aqui uma palavra final. Já decidiram quem fala e quem ora? Ela. E pode ela ler, se ela quiser orar também, fica à vontade. Tranquila. Bom, É. a palavra que eu quero trazer para os nossos corações nessa noite está em Salmo 139, versos 13, que nos diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo me assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como a profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Que preciosos para mim
ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amo esses versos de Salmo 139. E o que quero compartilhar aqui é que quando nós entendemos essa verdade da palavra, que é o Senhor que gera os filhos dentro do nosso ventre. Quando nós fizemos o ultrassom, é essa primeira foto que nós temos, essa primeira imagem dos nossos filhos, né? Nós nem entendemos, Uhum. mas Não o conseguimos definir o que é. Senhor, a palavra dele já nos diz que os ossos ele estava formando e que os dias que ainda nem conhecemos já estavam definidos. Quando eu entendo essa verdade, eu consigo compreender que a vida nessa terra é uma passagem. E há sim um céu que nos espera, há uma vida de eternidade, e é essa eternidade que Satanás luta tanto para arrancar do teu coração, para confundir as tuas emoções, para tirar todos os projetos e planos que o Senhor Jesus tem para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida do teu neto. Você precisa se posicionar diante do Senhor, colocar tua casa no lugar e Amém. entender que o Senhor Jesus é que te deu a vida, é que te deu os teus filhos, os teus netos. Quando nós entregamos verdadeiramente para o Senhor É. aquilo que Ele nos confiou para cuidar, é isso Glória a que Ele Deus. coloca nas nossas mãos como mãe, cuidadora da herança que Ele Sim. mesmo nos deu. Verdade. Nada nós fizemos. Meu anseio era ser mãe, mas eu não fui mãe no meu tempo. Talvez tem mulheres que agora estejam nos ouvindo e anseiam por este momento de ser mãe. Entrega para o Senhor, mas entrega de coração, sem reserva, sem botando obstáculos. Senhor, eu quero ter filho quando nós terminar de pagar o nosso carro. Senhor, eu quero ter filho quando a minha casa própria estiver. Não, confia no Senhor de todo o Verdade. coração. Verdade. Busque entender a voz do Espírito Santo que conduz a tua vida e viver a promessa mais linda do Senhor, que é ter uma vida abundante. E a vida abundante é entender os tempos do Senhor para as nossas vidas. Glória a E o Deus. tempo do Senhor para as nossas vidas não está pautado nos meus planos. Sim, nós precisamos fazer projetos, mas viver os planos e os tempos do Senhor é que nos dá liberdade de ter uma vida abundante. E aonde Ele projeta, e aonde Ele planeja. Porque o regozijo da alma, de uma alma saciada no Senhor, é viver nos tempos dele, onde Ele quer a planta dos nossos pés Glória a Deus. Verdade. e viver essa plenitude. De que foi o Senhor que me criou lá no ventre da minha mãe. E depois Ele deu a minha filha para ser criada. Irmã Tati, mas tu não tem trauma lá da tua infância? Não, porque o Senhor ressignificou. E as coisas que a tua mãe fazia que tu não gostava, todas essas eu entreguei para o Senhor porque eu não quero reproduzir na vida da minha Verdade. filha. E como ser uma mãe, ter uma maternidade real, na santidade e na direção do Senhor, buscando a palavra de Deus. Ela é inerrante. Nós vamos errar como mãe, como mulher, como esposa, como amiga, como pastora. Oh, Nós vamos errar porque somos mulheres imperfeitas. Mas quando nós buscamos a ajuda do nosso consolador, do nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, esse nos direciona a caminhar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque no caminho do Senhor é andar junto com os nossos filhos, direcionando. Ele ansiar por estar com o Senhor, porque ter Deus é muito bom. Ter Deus não é pesado. Estar na igreja é um é privilégio. maravilhoso. Fazer a obra do Senhor é uma grande oportunidade de levar almas para esse reino real, que é o céu que nos espera. Então, a Amém. Glória a palavra, né, dessa maternidade real é entendermos que somos imperfeitas, mas que com a ajuda do Espírito Santo vamos conseguir sim direcionar as nossas crianças a caminhar com o Senhor, ansiar de Ele ter esse Deus que é tão maravilhoso, esse Pai de amor que nos Amém. cuida, que nos É zela, verdade. que nos Maravilhoso. direciona. Amor maravilhoso. Obrigada, Só Ele Tati, tem. pela palavra. Agora, a Ângela vai encerrar com uma oração. Amém, Ângela? Ah, vamos. Pai querido, obrigada por essa oportunidade, Pai. Em primeiro lugar, eu quero te louvar, Senhor, porque o teu nome foi glorificado, Sim, Pai. Senhor.
Não faz sentido, Pai, se não há o Senhor no centro desse lugar, Pai. Não faz sentido nós estarmos aqui, Senhor, sem o Senhor estar aqui conosco, Pai, sem o Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor é o propósito maior. O Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Que, Senhor, através, Senhor, da nossa vida, o Teu nome seja glorificado, Pai. Que possamos deixar legado, Pai amado. Que os nossos filhos, Senhor, sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Que eles sejam, Senhor Jesus querido, ô Pai amado, com sucesso, Pai, em todas as situações onde eles pisarem os pés deles, seja abençoado, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos nossos filhos, das nossas gerações. Pai querido, perdoa, Senhor Jesus, as nossas faltas, nossas falhas, que muitas vezes somos, Senhor Jesus, falhas, somos imperfeitas, Senhor, mas temos um Deus perfeito que nos dá graça, que nos dá vitória, que nos direciona, Pai. Abençoa esse lugar, Senhor, que o Senhor escolheu para pregar a tua palavra, Senhor. Continua usando as tuas servas, Pai. Continua usando essa igreja, Pai. Esse pastor, Senhor Jesus, o Senhor colocou ele aqui, Senhor, para fazer esse lindo trabalho, Pai. Continua usando grandemente, Senhor. Abençoa os nossos filhos, que eles possam, Senhor, alcançar, Senhor, lugares onde nós não alcançamos, Pai. Que eles possam ser versões melhores do que nós somos e fomos, Pai querido. Que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus, Pai, para glorificar o teu nome, Senhor, para influenciar essa geração corrompida, Pai. Que eles, Senhor Jesus, sejam, Senhor amado, usados para grandes multidões, para, Senhor amado, pregar o teu evangelho, Pai, em qualquer lugar, Senhor, em qualquer setor dessa sociedade, Pai, em qualquer, Senhor, lugar privativo, público, Senhor, seja, Senhor, uma bênção, Pai amado, que eles sejam bênção onde eles for, Senhor Jesus, onde eles pisarem os pés deles, Pai. Abençoa as nossas gerações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Obrigada. Prazer tê-las aqui. Muito Já bom. vamos agendar a próxima, porque tem muito assunto para falar. Parte 2. Amém? Quer deixar suas palavras finais? Agradecer, um momento bem bom, bem edificante, né? As experiências trocadas, e acho que isso é bom. E não deixe de assistir os outros episódios. E se você que gostou, Vamos lá. me siga, compartilha, deixe seu comentário. E, queridos, muito obrigada por estar, né, nos acompanhando. E até o próximo episódio, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.